Graça e paz, amados. Quantos estão pendurados na graça aí? Diga amém. Que isso, pastor? Não estou pendurado em nada, não. Na graça você deve se pendurar, irmão. Porque é ela que te sustenta, não é você que se sustenta. Não tente se sustentar, senão você morre. Seja sustentado. Abra a tua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar a ministração de domingo passado. Quem não estava aqui domingo passado, deixa eu ver na escola. Não vieram na escola. A ministração da aula de domingo passado, ela está disponível no site com o tema Força para sair do governo da alma, tá? Se você vai entrar no Ouvir e Crer, sessão de vídeo e áudio, Pastor Eber, aí entre mais fácil o áudio, que você vai ouvir mais rápido. Força para sair do governo da alma. Se você puder, ouça essa ministração que foi a aula passada, tá? E hoje nós vamos continuar. Nós estamos meditando no Salmo 23 e nós vimos que o Salmo 23 tem duas divisões. A primeira é socorro para quem está ainda sendo governado pela alma. E a segunda é para quem já aprendeu a viver na esfera do Espírito. Você sabe que a alma é uma esfera e o Espírito é uma outra esfera. Você pode viver numa dimensão natural, na sua saúde, por exemplo. Você vai nos médicos, ele prescreve uma receita, cuida de você. Graças a Deus pelos médicos, amém, irmãos? Que ajudam as pessoas. Mas você pode sair dessa condição e entrar numa outra condição onde você já é curado em Cristo Jesus. Amém? Você já é curado. Então você sai daquela esfera e você aprende a andar por fé na sua saúde. O médico dirá: você faz isso e isso e você vai ser curado. Você crê naquela palavra que o médico te diz e obedece a receita. Mas quando você entra no Espírito, o médico diz para você assim: olha, tenho uma notícia para te dar. Você já está curado. E você então vai crer nisso e receber por fé. Amém? Quantos têm andado por fé na sua saúde? Diga amém, Jesus. Quantos têm experimentado cura no corpo? É tão bom, né, irmãos? Quando você vê a sua fé atua, né? E aquela doença desaparece, não é gostoso? Deus quer ter o prazer de cuidar de você em tudo. Seu corpo, sua alma, seu espírito. Pastor, mas é errado ir no médico, tomar remédio? Claro que não. Se você precisa, vá. Mas é errado você não sair desse lugar aí, porque tem um lugar mais alto para você no Espírito. Está escrito que eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes Ele tem curado o meu corpo? Quantas vezes? Pastora Gleiva já teve algumas experiências violentas na área de cura, violentas. Daqui um pouco ela vai estar ministrando na escola sobre fé, e eu vou pedir para ela contar alguns testemunhos que ela teve na área de cura. Porque para nós que fomos crescidos em Babilônia é estranha essa conversa de não tomar remédio, porque no mundo isso é loucura. Mas Deus pensa que isso é loucura, você viver no natural. Loucura é você ser natural, irmão. Quando você não é desse mundo, você é da Nova Jerusalém. Estou falando de saúde, mas não é só saúde. Finanças, né?
O Senhor quer nos ensinar como crer nele para receber suprimento. Mas o Senhor não vai nos deixar na alma em nada se nós perseverarmos numa jornada espiritual. Nem na saúde, nem nas finanças, nem no casamento, nem no ministério. Viver no Espírito jamais será um fanatismo, mas sempre será um radicalismo. Você nunca vai ser um fanático, mas você vai ser muito radical. Não tem como, irmãos. Não tem como você dizer que anda com Cristo e com o pecado. Anda com Cristo não, as pessoas decidem, né? Não vou perdoar fulano. Ué, como que é isso, irmão? Esse evangelho não está aqui na Bíblia. Como que você decide? Não vou perdoar. Você vai arrumar um câncer. Está amarrado, pastor. Não é questão de amarrar, irmão. Falta de perdão atrai doença. Tem muita gente com câncer aí que o problema é amargura. Ah, o diabo me destruiu. O diabo não, irmão. Você que decidiu não perdoar. Dá um sorrisinho para o seu irmão e fala para ele: é 70 vezes 7 ao dia, irmão. Fala para ele. Fala, todo mundo lá atrás, fala. Dá um sorrisinho. É 70 vezes 7 ao dia, irmão. Fala. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome. Fulano, eu te perdoo, irmão. Fala para ele. Vamos exercitar esse negócio aí. Não, pastor, perdoar é fácil. Difícil é pedir perdão. Então vamos lá. Fala: fulano, me perdoa, irmão. Irmãos, você sabe quantas vezes Satanás já veio contra mim para parar o meu ministério com amargura? E eu deixei todas essas vezes passarem. Passaram todas. Estão todos perdoados, abençoados. Que o Senhor os abençoe com porção dobrada. Eles são liberados. Quem está sendo abençoado? Eu estou sendo abençoado a fazer isso. Porque se eu prender alguém dentro de mim, eu que estou frito. Não perdoar é comer uma comida estragada e ficar intoxicado com ela, enquanto você não perdoa. Ah, pastor, mas doeu muito. Alguns que pensam isso nem sabem o que é dor. Se eu vissem alguns guerreiros aqui que passaram por verdadeiras dores profundas e perdoaram. Perdoar, irmão. Uma igreja que sabe perdoar é uma igreja que anda livre. E eu declaro aqui uma igreja livre em nome de Jesus Cristo. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Todo espírito de amargura está amarrado e expulso desse lugar em nome de Jesus. Ah, mas se fizer de novo, perdoa de novo. Vai. Não, mas você não está entendendo. É exatamente o que eu fiz. Estou perguntando assim pela 5ª vez. A questão é que quando você decide permanecer na palavra de Deus, olha para mim. O Espírito Santo usa essa palavra na qual você está permanecendo para formar Cristo em você. Você ouviu isso? Vou repetir. Quando você permanece na palavra de Deus, os trabalhadores não param dentro do seu espírito, e a obra segue avante, e o prêmio vem. Você acha que não tem prêmio?
Você acha que você vai ficar só ralando? Fica tranquila, a recompensa vem. Vou falar de novo, a recompensa vem. Porque quando você entrega o perdão, no caso, se eu estou falando tanto de perdão aqui, tem alguns que precisam de ouvir esse negócio aqui. O Espírito Santo está libertando uns aqui agora. Deixa eu te falar, da onde vem a força para perdoar? Olha para mim. A força para perdoar não vem das suas emoções. Vem da consciência de que na cruz a dívida dessa pessoa já foi paga. Quem é você para não perdoar? Como você vai cobrar uma dívida paga? Isso é crime. Essa ofensa foi resolvida na cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Senta direito nessa cadeira, estufa o peito assim, todo mundo. Levanta a cabeça assim, dá um sorriso para mim, diga aleluia. Não, dá um sorriso. Ô glória. Faz assim com o dedinho, fala assim: essa ofensa contra mim doeu. Ai, ai, ai. Só tem um detalhe. Essa ofensa foi colocada sobre Jesus na cruz. Então você não tem direito de cobrar da pessoa o que Jesus já pagou por ela. Quando você não perdoa, você prende quem já está livre. Você retém quem já está liberado. Você fecha a cara para quem Deus está sorrindo. Por isso você se mete em problemas. Por isso a fé tem tudo a ver com o perdão. Quantos não querem naufragar na fé? Que dá um grito de vitória. Você vai ter que aprender a perdoar. Porque quando você, olha para mim, não perdoa esses 100 reais aí que estão te devendo, o Senhor olha para você e pensa assim: como que ele retém esses 100 se eu perdoei 1 milhão? Como que eu perdoei 1 milhão e ele não pode perdoar 100? O que ele fez contra mim e faz todo dia, eu perdoo. Como que ele não perdoa? Então você entra em problema com Deus. O céu fecha sobre você. Você começa a ter problema espiritual, irmão. Dá glória a Deus. Dá um abraço assim, irmão. Vem cá, deixa eu resolver com você que pertinho de mim está mais fácil. Resolve. Vem cá, irmão. Depois eu vou fazer com os outros. Eu vou começar com você. Se eu já te ofendi, você me perdoa? Perdoa! Dá um glória a Deus bem forte. Irmãos, todo grilhão de amargura está quebrado aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Eu declaro que a unção do Espírito Santo quebra todo jugo na tua vida, em nome de Jesus. Nessa hora Deus está substituindo fraqueza por força. E onde você é fraco, você vai ser forte. Amém, amados? O Senhor, Ele quer nos tirar dessa esfera da alma, em tudo, e nos colocar na esfera do Espírito, em tudo. Amém? Onde a nossa realidade não é mais natural, é espiritual.
Cristo aparece na nossa vida. Cristo. E aí você tem liderança. Porque você saiu da esfera da alma e entrou na esfera do espírito. Essa é a sua autoridade. Ei, essa é a sua autoridade. Você ouviu isso? Você entendeu o que é autoridade? A autoridade, ela deriva do seu lugar em Cristo. Ele é o cabeça. Então quando você entra no Espírito, a autoridade dele flui na tua vida. Mas quando você está na alma, você só tem a força de um dom, de um carisma, de um título, o poder do dinheiro, de um status, de uma posição humana. Mas quando você tem autoridade, irmão, por causa da vida, como diz os outros, é outros 500. Deus está levantando pessoas nesse lugar que tem autoridade. Porque encaram a cruz e se sujeitam a ela. Toda vez que você encara a cruz, olha para mim. Toda vez que você encara a cruz e você foge dela, você vai dar uma volta no deserto. Pode esperar, meu irmão. E o Espírito Santo vai com você, não te abandona não. Vai cuidar de você. Mas ele não vai poder te dar mais autoridade. Eu não estou falando de autoridade diante dos homens. Eu estou falando de autoridade espiritual, que é a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade não é carnal, é espiritual. Nossa. Levanta as duas mãos e diga assim: eu recebo essa palavra. Fala assim comigo: a minha autoridade está naquela área em que eu saí da esfera da alma e passei a viver na esfera do espírito. Mais forte: a minha autoridade está naquela área em que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É aí que você é útil. É aí que Deus realmente pode transferir vida. Agora preste atenção, isso é forte agora. É aí que Deus pode fazer algo tremendo com a tua vida. É aí que Deus pode te multiplicar. Poucos entenderam o que eu falei aqui, mas eu vou explicar. Você acha que Deus quer que só tenha uma Claudinha nesse planeta? Ungida desse tanto? Não, Deus quer que tem umas 200 aqui não são dela. E mais ainda. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, minha filha, vai ficar sozinha. O que é morrer? É sair da alma e entrar no Espírito. É negar a si mesmo por obedecer ao Espírito Santo. É crer na palavra de Deus. Mas quando a Claudinha assume esse processo de fé e de obediência ao Espírito Santo, dela começa a fluir vida espiritual que entra em outras pessoas e gera multiplicação. Esse é o crescimento orgânico da igreja. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Joga as mãos para cima e diga assim: o crescimento orgânico da igreja. Mais forte: o crescimento real, espiritual, verdadeiro, sólido. Mais forte, que diga assim: é quando a vida de Deus que está em mim, faz assim, a vida de Deus cresce, se desenvolve em mim,
e pode se multiplicar na mesma espécie em outras pessoas, gerando um exército para o Senhor. E eu declaro que esse exército espiritual está se levantando aqui. Agora, quando você nega esse processo, você fica só abençoadinho, ungidinho, bonitinho. Você fica na dimensão de ovelha. Vai cuidar de você, vai proteger você, mas a ovelha, ela tem um valor objetivo, né? Está lá um rebanho, vale tanto. Mas quando a ovelha morre, aí ela dá carne, e ela dá lã, ela passa a ter um valor subjetivo, o reino cresce. Forte essa palavra, não é? Deixa eu te mostrar ela na prática. Abre aqui comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me mansamente a águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui é que está a transição. Aqui é que está a transição. E eu não vou te enganar não. Dói. A sua alma vai gritar, meu irmão. Você vai ter um conflito emocional terrível. Não vai ser fácil. Mas ele disse assim: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele muda de dimensão. Preparas-me uma mesa, não está mais pastando, agora entrou no Santo dos Santos, é filho, entrou em outra dimensão. Estava na alma, agora está no espírito. Na alma você pasta, mas no espírito você senta na mesa do rei e come o banquete do Senhor. Esse pastar é muito importante. É um pastar no espírito. É o período que ele te alimenta para te tirar do natural. Ainda que eu ande por esse vale, nossa, tem muito crente, a hora que chega nesse vale, olha para mim. Olha aqui, irmãos. Ó. Fogem. Hoje meu pai, pastor José Rodrigues, presidente da MCM, é um dos maiores homens de Deus vivos nesse planeta, irmãos. É ele. Ele está com 74 anos, mas ele começou o ministério dele na plenitude muito tarde. Devia ter uns 55 quando ele começou, 54. Meu pai correu disso muitos anos, queria ser rico, quis ter dinheiro, foi dono de 2 hospitais, gado. Não que isso seja errado, viu? Mas para ele não era a perfeita vontade de Deus para ele. E ele fugiu muitos anos, quase morreu, irmão, literalmente. Então tem muito crente que foge, porque dói você abrir mão de um sonho, abrir mão da sua vontade, do seu conforto, do seu caminhar, do seu projeto, daquilo que a sua alma foi programada. Aí vem aquela música, né?
para que outros possam viver, é preciso morrer, para que outros possam viver. Então, se você passar por esse vale, muita gente vai viver. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: não fuja, encare e vença, e saia do outro lado mais do que vencedor, em nome de Jesus. Encara quem, pastor? Você mesmo. Esse vale da sombra da morte, na maior dos casos, irmãos, somos nós mesmos, é a nossa carne. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 4. Quem achou, diga amém. Amém. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: nossa, o negócio pegou hoje aqui. Fala para o teu irmão. Sacode ele e fala assim: quem mandou você querer vir para essa escola? Fala para ele. Mas quem está recebendo o Espírito, dá glória a Deus. Irmãos, eu estou pregando aqui hoje para futuros apóstolos e profetas nessa nação, pastores, mestres. Tem gente aqui que nos próximos anos vão estar sacudindo cidades aí em avivamento. Tem gente aqui que eu estou pregando aqui hoje que nem sabe o que está acontecendo dele. Deus está te transformando em uma tocha de avivamento no Brasil e nas nações. Tem coisas que Deus já te falou que você depende do que você está recebendo hoje para que se cumpra. Você precisava disso. E o Senhor te diz: filho, eu estou te dando essa comida porque você me autorizou um dia, quando você disse: Pai, cumpre em mim a tua vontade. Então Ele está te contando a verdade: filho, esse é o caminho. Esse é o caminho. Interessante que em todo o Antigo Testamento o Senhor é homem de guerra, amém? Levanta a mão e fala assim comigo forte: Adonai. A gente gosta, né? Fala assim: El Shaddai, Jeová Rafá. Fala, gente: Jeová Jireh, o grande eu sou. São os nomes do Senhor no Antigo Testamento, sim ou não? Diga forte: o leão da tribo de Judá. Aí no Novo Testamento, João Batista fala: o Cordeiro de Deus. Você pode dar glória a Deus? Cuidado com essa glória a Deus. Porque o Cordeiro de Deus, ele tem um rumo só, irmão. A Bíblia diz que quando completou os dias dele aqui na terra, ele manifestou no rosto o semblante intrépido de ir para Jerusalém. Jesus não aceitou a cruz, Jesus buscou a cruz. Ele desejou a cruz. Ele optou pela cruz, ele escolheu a cruz. Não tinha outro caminho. E nós estamos ainda pensando se nós vamos perdoar alguém, né, irmãos? Nós estamos ainda pensando se nós vamos ofertar, se nós vamos orar, né? A gente está decidindo algumas coisas ainda, básicas. Deus precisa nos levar em outra dimensão, para o diabo não nos parar nunca mais. Eu quero ver você levantar sua mão e diga: receba essa palavra em nome de Jesus. Satanás não vai te parar nunca mais, em nome de Jesus. Porque você não vai crer mais na impressão da alma, você vai seguir firme a convicção do Espírito. Pague o preço que for, irmão. Fica firme no Espírito de Deus.
Aleluia. Shakaralabarabara. Muitos são filhos de uma igreja que tem se prostituído, de uma igreja casada com Jezabel, e por muito tempo ouviam os profetas de Baal em nome do Senhor e se enganaram. Mas esse tempo está mudando, diz o Espírito, em que a liderança do Senhor em nós será mais forte do que a voz do homem e da carne. E Babilônia será uma página no esquecimento em nosso passado. Porque a nossa realidade celestial é maior do que a realidade terrena. Irmão, não tenha medo de entrar em águas mais profundas. Não tenha medo de entrar em águas mais profundas, porque Cristo está sendo formado em você. Cristo está sendo formado em você. Cristo está sendo formado em você. Você nunca mais será alguém que correrá atrás da bênção, porque é a bênção que vai correr atrás de você. A bênção vai bater na tua porta. A bênção vai bater na tua porta, querido, porque Deus não está te transformando numa fonte morta. Deus está te transformando no multiplicador espiritual. Levanta suas mãos bem alto e começa a falar em outras línguas. Kalamanda re karalabaso koroloboshe karama. Kiramanda ro koroloboshondo re karalaba. Kalamanda lama sutarai. Esses próximos anos, muitos aqui receberão ministérios. Não de Heber, de Gleiva, não. Receberão do céu. Koramanda labakoto robo karalabaxa. O céu vai te visitar, meu irmão. Koramanda labarre karalabaso katarabasho karabanai. Kilamanda re karalabaso koroloboshandanai. Suramahanda re karalabaranda la karanda la bara. Tiribi baba 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 rando rabadala la rabara. Situações que eram grandes ficaram pequenas agora na tua frente. Gigantes perderam a estatura na sua frente agora, meu irmão, porque Deus te pôs em outra visão. Deus te pôs em outra dimensão. O que era grande ficou pequeno. Shakarabahato rakatalabasuranda labanai. Kolamanda rekaralabasurabada rashonda rabakaralabarandalai. Aleluia. Deixa eu terminar essa aula lendo com vocês 2 Coríntios. Creio que é de Deus ler. Capítulo 4, verso 7. Antes de ler, deixa eu tentar resumir tudo que foi dito aqui na seguinte sentença. Olha para mim. Para sair da esfera da alma e entrar na esfera do espírito,
no nível em que essa não é mais a sua realidade, mas essa é a sua realidade, você precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz dia a dia e seguir o Senhor. É isso que Deus falou conosco essa tarde. Nossa, pastor, agora eu entendi. Você tem que negar a si mesmo. Agora, irmãos, negar a si mesmo é muito difícil. Porque não é simplesmente negar um conceito. É negar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero. E me sujeitar à liderança do Espírito Santo dentro do meu coração. E dizer, na experiência, não mais eu vivo, é Cristo que vive em mim. Tem áreas que você já entrou nisso, não recue. Tem áreas que você não entrou ainda, avance. Tem áreas que você já entrou no Espírito, tem áreas que você ainda está na alma. Não se condene, vá orando em línguas. Vá para os pastos verdejando, deitar-me faz, guia-me, mansa-me as águas tranquilas. Fica lá, recalamassuranda lá, baixou cará. Até que a graça faça aquele ajuste no seu coração. Até que a graça faça o ajuste no seu coração. E aí você passa pelo vale da sombra da morte. E entra lá no Santo dos Santos. Senta na mesa. Antes, você ouvia a voz dele e conhecia e seguia. Mas você não entendia muito, porque é pastor e ovelha. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas agora, você não apenas ouve e segue, você entende. Pai e filho. A intimidade aumentou. Antes era espírito para alma, alma e espírito. Ele tentando conquistar a sua alma. Ou melhor, espírito para espírito, mas a alma no meio ali atrapalhando, não entendendo. Eu sei que Deus falou, eu estou seguindo, eu estou obedecendo. Vale, isso é importante. Mas você cresce até o ponto que é espírito para espírito. Você compreende, irmão. Dá glória a Deus. Quem vai orar mais em línguas aqui? É sério. Levanta a mão. Quem quer uma unção nova para orar em línguas aqui? Dá glória a Deus. Se entrega, se disciplina. Entra, meu irmão. Estava conversando com uma irmã, dizendo para ela, olha, hoje você precisa se estabelecer na oração em línguas. Eu quero falar isso para todo mundo aqui, meu irmão. Se estabeleça na oração em línguas. Porque não é por ouvir essa palavra que você vai entrar, é por se edificar no Espírito que você vai entrar. Não basta você participar de uma reunião como essa, você tem que se edificar, se construir no Espírito. Talvez vai demorar 3 anos, 4 anos, 5, eu não sei. Mas o que importa? Se esse mundo perdeu valor para você. O que importa se demorar 10 anos? Você não está aqui para outra coisa. Ou está? Pergunta para o seu irmão, você está aqui para quê nessa terra? Dá uma sacudidinha nele e pergunta, essa poeirinha de tempo que você está passando aqui, para quê? Pergunta para ele. Abraça com ele e fala assim, pergunta, é para ficar rico, ganhar dinheiro, ser famoso? Sacode ele e fala assim, não, você quer ser alguém em Babilônia?
Ou você quer crescer na eternidade? Vou perguntar de novo. Ou você quer crescer na eternidade? Você quer conquistar um status aqui ou um status lá? Você quer ser famoso na terra ou você quer ser famoso no céu? Então olha o que diz aqui. Eu vou ler. Capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele começa um discurso maravilhoso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E como é que Paulo experimentava isso? Verso 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal, em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia! Olha o prêmio aqui, meu irmão. É quando a vida dele se manifesta na sua saúde, no seu casamento, no seu ministério, multiplica em outras pessoas. Verso 12: de modo que em nós dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: ai, 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 ai. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: ser líder na religião é fácil. Agora fala para o teu irmão: mas ser líder no reino de Deus, está aqui no verso 12. Eu vou ler, você vai repetir olhando para o seu irmão, tá? Eu vou ler. Olha para ele, fala assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esses são os líderes espirituais, os que morrem para que outros vivam. E é só pelo Espírito, porque nem morrer nós damos conta. Não damos conta de morrer não, gente. A gente dá conta de fingir de morto. Mas pelo Espírito nós mortificamos os feitos do corpo. Então não negligencie essa oração sobrenatural, porque através dessa linguagem sobrenatural, porque você não sabe orar como convém, o mesmo Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito para a tua vida, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E só depois disso sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque aos que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Fala forte comigo: aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Você está glorificado em Cristo Jesus, irmão. Aí Paulo para e diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos acusará? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Fomos considerados como ovelhas para o... E daí? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Então, não corra da cruz, porque do outro lado tem um prêmio te aguardando. Vou falar de novo. Não corra da cruz, porque do outro lado tem um prêmio te aguardando. Jesus fala, o escritor de Hebreus fala assim, que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Não é um masoquismo cristão, é uma proposta de ressurreição e de glorificação. Você dá uma glória a Deus bem forte? Chama alguém pelo nome, diga: fulano, se submete, irmão, fala para ele.